E aí pessoal, beleza? Voltando com mais um vídeo. Dessa vez eu vou contar a história do João. Uma história extremamente bizarra. É uma história que é ainda mais bizarra e mais pesada que a história que eu contei no vídeo anterior. Então fica até o final para você não cair nas mesmas armadilhas que o João caiu. É claro que esse nome é fictício. O nome dele não é João mesmo. Eu troco o nome para manter o sigilo, para ocultar a identidade da pessoa que realmente passou por isso. Então, se você tem um testemunho para dar aí com respeito à sua caminhada com relação ao vício em conteúdo adulto, pode mandar para mim no Instagram, que eu conto a sua história aqui, ocultando a sua identidade, claro. Bom, hoje eu vou contar para vocês uma história de um seguidor aqui do canal que passou por coisas bizarras com conteúdo adulto. É inacreditável o que esse cara viveu. É assustador, de verdade, é assustador. Vocês vão entender tudo. E assistam e tomem cuidado com as armadilhas que vocês verão que o João passou, para que vocês não caiam também. O negócio é sério. Mas sem mais enrolação, vamos direto para a história do João. Assim como a maioria das pessoas, o João começou quando criança. Começou antes lá dos 12 anos de idade, Era uma criança ainda. E assim como a maioria das pessoas, inclusive eu, ele começou com revistas Playboy, Aquelas revistas aparentemente inofensivas que vendem em bancas de revista. Eu nem sei se hoje em dia ainda há venda desse tipo de revista, mas sim. Ele ia no barbeiro com o pai e as revistas que tinham lá pra galera ficar passando o tempo esperando eram revistas Playboy. Meu irmão, revista Playboy. Não tinha isso não, podia ir criança, qualquer pessoa. E foi lá que ele conheceu, ele resolveu pegar uma revista dessa e conheceu a Playboy, quando ele ia no barbeiro esperar o pai cortar cabelo, Então, inicialmente, ele apenas gostava daquelas fotos que ele via, claro, Essa fase, a criança está desenvolvendo esse lado e começa a ter muito interesse nisso. Então, ele via apenas mulheres nuas, como era apresentada na Playboy. O tempo foi passando e ele conheceu o conteúdo adulto de fato. Ele conheceu o conteúdo adulto na internet. E aí ele começou a assistir vídeos de lésbica. Então ele escalou. É normal, Você começa lá com seu videozinho de 2 pessoas, daqui a pouco você escala. Pois é, ele escalou para conteúdo de lésbica, que para a grande maioria das pessoas hoje é muito normal. As pessoas acham que nem é errado. Tô no relacionamento, mas tô vendo outras mulheres. É normal, pô. Isso aqui é besteira, eu não tô fazendo nada. As pessoas já acham que tá normal, Mas sim, ele começou a escalar e foi para lésbica. E aí ele foi escalando mais. Como vocês já sabem, a pessoa vai escalando, vai induzindo novos desejos artificiais e tal. E ele acabou chegando no mesmo fetiche que o Marcos, que eu apresentei para vocês no vídeo passado. Ele acabou escalando para vídeo de travesti. É inacreditável a quantidade de homens que escalam para vídeos de travestis. Mas não para por aí. A história vai ficar muito mais bizarra do que o que vocês escutaram até agora. Isso é só o início. Espera só para ver o que é que o João passou. É inacreditável. Inacreditável. O pior são as sequelas que isso deixou. Mas calma, fica no vídeo que você vai entender toda a história do João. No início, ele achava esses vídeos de travesti engraçados. Ele disse que não via nada demais, assim, que era estranho, mas como ele não sentia um vício tão forte ligado àquilo, ele achava engraçado esse tipo de vídeo. Aos poucos, ele foi sentindo, sim, que aquilo ali estava errado. Que aquilo não era normal. Porque ele ia sentindo cada vez mais desejo por aqueles vídeos. E ele sempre se sentia mal depois que assistia os vídeos. É normal, Isso acontece não só com esse tipo de vídeo, mas com qualquer vídeo de conteúdo adulto na internet.
Quem é viciado aí, ou quem já foi, sabe. Depois da sessão que você tem de conteúdo adulto com masturbação e orgasmo, você se sente muito mal. Você se sente depressivo, ansioso. Você fica se perguntando por que você estava fazendo aquilo. Você não se sente bem, todo mundo sabe. Ah, Igor, e por que é diferente de uma relação real? Além de inúmeros fatores que envolvem aspectos mais morais, existe também o fator biológico. Em uma relação real, você libera muito mais ocitocina. Então você libera aquele hormônio que é responsável pela aproximação que você tem pela pessoa. Você sente, de uma certa forma, uma certa conexão, amor com aquela pessoa que você está ali. Então, quando a pessoa se relaciona com a namorada, com a esposa e tal, ela não se sente mal. Na verdade, ela sente mais conexão. Por isso que ela nunca se arrepende de verdade de ter feito aquilo. Claro que tem aspectos religiosos que pode fazer sim uma pessoa se arrepender, mas não por aspectos biológicos, químicos do corpo. Já a masturbação e o conteúdo adulto, não. Você se sente, depois que declina aquela dopamina e não há essa liberação de ocitocina e você vê que você namorou com pixels, você se sente totalmente para baixo, você se sente mal. Você fica se perguntando por que você fez aquilo ali. E agora imagina assistir esse tipo de vídeo com travestis. Algo que ele nunca gostou. O cara sempre foi hétero, sempre gostou de... veio a Playboy dele lá e tal, e do nada ele já escalou e já tá vendo vídeo de travestis e achando normal. E se sentindo mal. E aí ele continuou a vida assim, assistindo vídeos de lésbicas e de travestis. É uma loucura mesmo, parece até contraditório, mas isso acontece com várias pessoas. O cara, ao mesmo tempo que está assistindo um vídeo de algo que ele naturalmente gosta, ele está sentindo desejo por algo totalmente oposto. Faz uma bagunça no seu sistema, o vício. É uma loucura, é realmente muito contraditório. Mas sim, ele ficou cada vez mais viciado, a ponto de saber de conhecer todos esses travestis famosos que tem aí na internet, de conteúdo adulto. Ele sabia o nome de todos e acompanhava esses caras nos vídeos. Tava sempre fazendo uso desse conteúdo e se masturbando e ficando cada vez pior, se sentindo cada vez mais mal. E esse sentimento vai aumentando na pessoa. Então dentro dele já ia surgindo uma certa depressão, uma certa ansiedade, um certo desgosto, a perda da força de vontade. Tudo isso vai acontecendo gradativamente, não é do dia para noite. O cara não assiste 5 meses de conteúdo adulto e já se torna um cara totalmente triste, sem resultados. Não, isso vai acontecendo com o passar dos anos. Foi como aconteceu com o João. Então ele ia ficando cada vez mais viciado, a ponto de chegar a ter mais de 3.000 vídeos baixados de travestis. Isso foi o que ele mesmo me relatou, que ele tinha mais de 3.000 vídeos baixados de travestis. Agora imagine o quanto esse cara escalou, onde o cérebro dele já estava. Será que ele ia sentir prazer real mesmo com a relação normal entre duas pessoas? É óbvio que não. O cara já tinha inúmeros vídeos para ficar trocando de aba o tempo todo. Vai ficar trocando de vídeo o tempo todo para estimular o cérebro. E ainda mais com o desejo artificial. Isso aí já estava detonando o cérebro dele. Só não vê quem não quer. Só não vê quem quer defender esse sistema, quer falar que isso é natural. Mas você tem que respeitar e não sei o que. As pessoas gostam de vários gêneros e não sei o que. Cara, isso aqui... Qualquer pessoa que estudar mais a fundo vai ver que não é assim. Que isso aqui é um desejo induzido artificialmente, que a pessoa vai ficando cada vez pior por isso. Não é nada de natural. Não é nada de natural. Você que está me escutando sabe que isso não é natural. Você sabe disso. Você pode querer se enganar, mas você sabe como você se sente após realizar isso. Compare se você sai de uma relação normal e você sai de uma sessão de PMO
que é conteúdo adulto, masturbação e orgasmo, com um vídeo desse nível. É óbvio que você vai se sentir um lixo. E você se sente mesmo. Esse é o corpo respondendo a essa besteira que você está fazendo. A essa destruição que você está trazendo ao seu cérebro. Mas sim, vamos voltar aqui que não chegou na parte pior. Não chegou. A parte pior, vocês vão ver. É muito pior do que isso que já aconteceu. Isso aqui é o início da história. Fiquem ligados. Olha que bizarro. Mas sim, ele começou a seguir travestis no Facebook e começou a conversar com esses travestis. E aí, tem um fenômeno interessante aqui, que eu falo direto aqui no canal, que é o seguinte: a pessoa que assiste conteúdo adulto, aquilo não é só uma fantasiazinha, não. Você vai projetando aquele desejo na sua mente a ponto de você querer trazer a realidade. E isso não precisa ser nenhum gênio para chegar a essa conclusão. Não precisa. É a mesma coisa, você tá o tempo todo vendo comercial de uma determinada comida. Por exemplo, você gosta de sushi, tá o tempo todo aquilo aparecendo para você. Seu amigo vem do seu lado, compra uma bandeja de sushi, e tá ele lá comendo. Cada vez mais você sentindo desejo, você com fome aumentando dopamina. Você vai se sentir tentado, se você tiver dinheiro, claro, a comprar sushi também, né? Ou seja, você vai querer tornar aquilo palpável. Vai querer consumir, vai querer realizar aquele desejo. Não seria diferente com a pornografia. Isso é pra tudo na vida, gente. É pra tudo na vida. Quando você compra um videogame, geralmente você viu vídeos no YouTube, viu aquele gráfico, viu aquela jogabilidade, sentiu vontade de ter aquele controle na sua mão para se divertir, para sentir aquele prazer, e daí você gastou o dinheiro para trazer aquele videogame à sua casa. Primeiro foi só uma fantasia, de uma certa forma, em seu cérebro. Depois de aumentar o desejo no seu corpo, você quis trazer a realidade. E isso é na pornografia também. Ele tá lá sentindo prazer todo dia assistindo aquilo. É óbvio que uma hora ele vai querer viver aquilo ali. Em inúmeros casos de pessoas que já passaram por isso, que começam achando que o conteúdo adulto é inofensivo e de repente já estão vivendo aquilo que estava assistindo, que achavam que era só uma brincadeirinha. Não é uma brincadeirinha. Você vai cada vez mais tender a viver aquilo ali, a querer realizar aquele fetiche. E foi isso que ele tentou. Ele começou a seguir travestis no Facebook e começou a conversar. Ele marcou de sair, mas se envergonhou e desistiu, bloqueou. Então ele ainda tinha racionalidade aí, né? O cérebro dele estava funcionando ainda. Os lobos frontais deles não estavam tão lesionados a ponto dele não conseguir resistir a isso aqui. Ele ainda conseguiu ver que era algo errado, marcou de sair, se envergonhou e bloqueou o travesti no Facebook. Então ele ainda resistiu. Se nesse momento ele conhecesse o NoFap e começasse a se desvincular do conteúdo adulto, ele pararia por aí. Mas não, a lesão cerebral foi aumentando cada vez mais. Ele continuou assistindo esse tipo de conteúdo. E vocês vão ver no que vai dar. Calma, vai chegar lá ainda. Mas vocês vão ver no que vai dar. O que acontece é que, continuando assistindo esse tipo de vídeo, ele marcou novamente com o travesti. Só que dessa vez ele foi pro ato. Ele foi pro ato, meus irmãos. Não é brincadeira, não. Ele marcou e foi pro ato. E ele foi ativo, como ele relatou, e saiu igual um lixo. Se sentiu uma merda, saiu igual um lixo, com um sentimento horrível, depressivo, muito mal por ter feito isso. Então a pessoa, ela vai como se fosse um zumbi. Parece que ela não tem mais controle do corpo. Esse não era o desejo natural, genuíno dele. Mas foi isso que ele fez. Ele foi e chegou até o final. Teve uma relação com um travesti e se sentiu um lixo. E é óbvio que ele se sentiria um lixo. Ou você acha que o viciado em uma droga, tipo crack, ele ama sentir aquela abstinência, ele ama sentir as dores no corpo que ele sente quando tá sem a droga? É claro que não. Mas a pessoa vai perdendo o controle do próprio cérebro. Você tem que cuidar disso logo, porque senão a lesão vai aumentando cada vez mais.
A ponto de você chegar nesse nível, não conseguir controlar mais seu impulso. O cara viveu algo que nunca foi o desejo genuíno dele, mas não para por aí, galera. Não para por aí, tem mais história. Após isso, ele saiu com outros travestis. E toda vez que terminava a relação, ele sentia nojo. Ele se sentia mal. Aquilo não era ele. Mas ele se sentia cada vez pior. E continuava fazendo. É como se fosse uma droga mesmo. É uma droga. A pessoa vai se sentindo pior, vai vendo que aquilo está destruindo a vida e continua fazendo. Se não tiver alguém para despertar essa pessoa, para ajudar, ou se ela não encontrar um conteúdo a respeito disso, alguém que tente trazer essa pessoa à luz, ela vai passar a vida inteira vivendo essa merda. Aí vai ter só relacionamentos fracassados, tudo vai dar errado, ela não sabe o que é. Às vezes é só um problema desse simples. Não é tão simples assim, mas é algo bem direto, fácil de entender. Ele começou a sair com travestis, abriu o Tinder e ficava caçando travestis no Tinder. E as coisas só foram piorando. Chegou um ponto que ele ainda mantinha uma vida normal, né? Começou a namorar, sim, começou a namorar com uma mulher. Só que o que é que o cara fazia? Olha que absurdo, galera. Ele traía a namorada com travestis. Ele marcava encontros no Tinder. Enquanto estava namorando, ele traía com travestis. Então, você percebe que a consequência da pornografia nesse cara foi diferente. Tem pessoas que não conseguem namorar. Por quê? Porque adquirem disfunções, desenvolvem disfunções sexuais. Disfunção erétil, entre outros problemas. Esse cara não, ele conseguia ter relações com a mulher, mas o vício, as consequências surgiram de outra forma. O cara se sentia mal, se sentia depressivo, tinha compulsão por travesti. Tudo isso. Só que aí não chegou na parte pior. A parte pior vai chegar agora. Meus irmãos, ele marcou um encontro com o travesti e ele dessa vez não foi ativo. Ele foi passivo. Sim, ele foi passivo. Você sabe o que é ser passivo numa relação, né? Eu tô falando de um cara que era normal, que a pornografia, que o conteúdo adulto levou o cara a marcar um encontro com o travesti enquanto namorava e foi passivo nessa relação. Ele deu para um travesti. É inacreditável, meu irmão. O negócio é bizarro. É bizarro. É muito bizarro. Ele pensou em se matar. O cara ficou tão mal que pensou em se matar. Nessa época aí, já era a depressão, já estava muito mais forte. Quem já foi realmente muito viciado e passou por uma situação dessa sabe que existe essa depressão, esse sentimento horrível que a pessoa sente. E esse ponto foi o estopim para ele. E ainda bem, porque ele conheceu o NoFap. Ele conheceu o NoFap, conheceu o canal aqui também, graças a Deus, e começou a ter melhoras. Ele entendeu aquela mensagem, aquilo não foi difícil para ele entender. Claro, olha a situação dele. Ele identificou facilmente que tudo que ele estava vivendo de ruim era por conta, era a derivação do conteúdo adulto. E ele começou a fazer o NoFap. Começou a ter mudanças físicas, começou a ter mudança no financeiro e mudanças mentais. Isso, claro, gradativamente. Eu sempre falo às pessoas que acompanham aqui o canal. Não é da noite pro dia, você tem que se dedicar ao processo. Por exemplo, eu tenho em parceria com o Guilherme De Viking e com o Monge Moderno o treinamento Método Renascer, que é um treinamento passo a passo, que a gente faz todo um trabalho de blindagem física, digital e mental no aluno que entra lá no Método Renascer. Mas a gente deixa claro também, não é 30 dias, não é 20 dias, pode ser que demore 90, 100, 120 dias. Mas se você seguir o passo a passo, se você se dedicar ao processo, você consegue sim eliminar esse vício.
É uma ciência, cara, é fácil. São inúmeros caras que já conseguiram se livrar desse vício, fazendo o que tem que ser feito, se dedicando de fato. Aí você pode sim ter acesso a essas ferramentas e se livrar do vício, como pode não se livrar também. Porque não é teoria, aqui é teoria com prática. Se você coloca a mão na massa e se dedica para sair desse vício, você consegue. Você consegue. Você não precisa também de método nenhum, não. Isso aqui é se você quer cortar esse caminho. A gente já preparou isso porque já são anos trabalhando com meio mundo de gente, fazendo mentorias, vendo as mesmas histórias. Então a gente arquitetou tudo certo para você conseguir, de forma gradual, de forma passo a passo, se livrar desse vício. Então na plataforma lá você vai ter podcasts, você vai ter vários módulos, vai trabalhar no seu desenvolvimento pessoal também, de uma maneira geral, disciplina, né? Trabalhar um pouco o seu foco, hábitos, tudo isso, e eliminar o vício também. Se você tem interesse em conhecer o método, veja aí na descrição, tá no comentário fixado também o link, dê uma olhadinha sem compromisso. Mas se não, continua aqui no canal, meu irmão. Tem muito conteúdo bom aqui de valor que vai com certeza te ajudar a se livrar desse maldito vício, tá bom? Tem vários vídeos aqui, playlists, maratona aí que com certeza você vai gostar. Tem a história do Marcos também, do vídeo passado. Eu vou deixar ela aí em cima, se você tiver interesse em dar uma olhada. Veja a história do Marcos. Também foi uma história bizarra, algo similar a essa aqui, mas muito bizarra também, tá bom? E é isso. O que aconteceu com o João foi que ele conheceu o NoFap, teve as mudanças. Atualmente ele tem uma namorada. Só que o que é problemático para ele hoje em dia é que ele ainda tem lembranças do passado. O João ainda lembra de tudo isso. E como é que não, né? Quem não lembraria? O bom é que ele tá livre hoje. Ele tá livre. Porque como ele mesmo relatou, ele não sente mais atração, não assiste mais vídeos de travestis e está há mais de um ano limpo. Então ele conseguiu, através do NoFap, ele conseguiu se livrar do vício em conteúdo adulto. Ele conseguiu, por mérito dele, por esforço dele, resolveu estudar, resolveu aplicar, colocou energia naquilo e conseguiu se livrar dessa maldição. E você também pode conseguir. Isso depende apenas de você, cara. Depende apenas de você. Eu tô trabalhando com isso já tem, acho que uns 3 anos. Eu vejo relatos desses direto. É muita gente que vem até mim relatando isso aqui. Eu já produzo conteúdo direcionado a resolver esse tipo de problema. Então, cara, consome o conteúdo e aplica, que vai dar resultado. Não foram 10, 20 pessoas que eu vi sendo transformadas, não. Eu já vi mais de 100 pessoas sendo transformadas com esse conhecimento. Eu já vi mais de 100 pessoas se livrando, mudando suas vidas com isso. Às vezes o que falta para você é apenas conhecimento. É apenas dedicação, aplicação. Muitas vezes você vê eu falando aqui no YouTube isso tudo e não coloca em prática e não estuda. E não vai adiante. Fica achando que a transformação ela virá não sei como. De repente. Mas não é assim. A pessoa tem que ter força de vontade. Olha onde o João estava. O João estava afundado, tendo relações com travestis o tempo todo. E ele conseguiu se livrar do vício. Por que você não vai conseguir? É o que eu te falei, eu já vi mais de 100 pessoas, muito mais. Acredito que até 1000 pessoas. Ou mais. Eu não sei. Mas é muita gente. É muita gente que vem até mim relatando que conseguiu se livrar dessa maldição e teve resultados expressivos na vida por conta do NoFap, por conta dessa aplicação de ferramentas, de mentalidades que eu, o monge, o viking já vem trazendo há muito tempo. Mas muita gente assiste e não aplica.
ficar só na teoria. Tem gente que tem dificuldade, que precisa ser pego pela mão. E se você precisa disso, conheça o método Renascer que está aí abaixo. É passo a passo, é tudo bonitinho, vai te conduzindo. Você não precisa se preocupar, é só ir aplicando com base em como a gente foi ensinando lá dentro do método. Então, para você pode ser útil. Tá bom? É isso, meus irmãos. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e um grande abraço.